Bom, o filme aqui discutido é o Ad Astra, né, para o trabalho do Rafael. E a motivação de ter escolhido esse filme é justamente porque ele suscita várias situações científicas, né, principalmente tendo como tema principal a questão da exploração espacial, né, tema bem recorrente aí da questão das ficções científicas, né. Porém, é um filme bem interessante, traz várias situações aí que dá para serem discutidas, né? Porém, para evitar de divagar muito sobre os assuntos, a gente escolheu a questão da velocidade de escape, que é algo bem recorrente do filme. O filme ele traz outras situações também que são bem interessantes de serem faladas sobre a questão da antimatéria, a questão por exemplo, da equação de Drake, né? Essa possibilidade de haver vidas em outros planetas e tal. São coisas legais para ser discutidas em sala de aula e mesmo pela comunidade, pela sociedade, né? A gente sabe que tipo a sociedade ela não pode deixar de estar à parte das questões científicas, que infelizmente acaba estando, né? A gente viu como que foi o caso da pandemia, o negacionismo, né? E o estrago que causou, né? Não só no Brasil, mas fora daqui também. Nós tivemos um filme bem polêmico há algum tempo atrás, que foi o Não Olhe para Cima, né? Com o Leonardo DiCaprio, e que ele falou justamente sobre essa situação aí de fazer posições contra as questões científicas. A internet ela suscitou muito essa questão, né, entre as pessoas, né? As pessoas têm o direito de falar, porém tem muita gente que sem conhecimento nenhum acaba influenciando outras pessoas e depois para consertar o estrago é bem complicado. Agora, com relação ao filme e à velocidade de escape, tem situações bem inusitadas que acontecem ali, que o pai do ator principal, né, do Leonardo DiCaprio, que eu não lembro o nome dele agora, ele viaja para Netuno e lá na atmosfera ele acaba tendo problemas com a nave, o que acaba liberando explosões, ondas, né, que acabam afetando a Terra. Ah, do ponto de vista científico não faz sentido. Do ponto de vista fictício é bem interessante justamente porque pega e fala sobre situações aí que a gente não está familiarizado. E é bem, como eu falei já, eu acho que na nossa opinião, é bem interessante essas situações assim, justamente porque acaba levantando é, acaba levantando questões, né, que não estão no nosso dia a dia, né? É lógico que não daquele jeito e tem várias forçações de barra. Essa daí, por exemplo, é uma. Não tem lógica uma explosão, mesmo que fosse de antimatéria mesmo, sabe? A antimatéria com a matéria, elas se aniquilam, mas a questão não é essa. A questão é que nós estamos a 4,3 bilhões de quilômetros para ter problemas com explosões a essa distância. Mas, enfim, também, como eu disse, são situações que são bem interessantes de ser discutidas e o filme ele traz essa possibilidade para gente. A gente discutiu sobre a questão do Ad Astra, mas tem muitos outros também que são bem interessantes de ser discutidos. A, não só filmes, como teatro, a arte, ela nos dá essa possibilidade de justamente discutir essas situações. Estou falando de ciência, mas não precisaria de ser de ciência, poderia ser problemas sociais e outros problemas. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade de escape, da velocidade orbital e da exploração espacial. Vamos explorar o que são esses conceitos essenciais e como eles são calculados e como se relaciona com a emocionante cena da explosão da bomba de antimatéria no filme Ad Astra. A velocidade de escape é uma marca crítica que define a velocidade mínima que um objeto precisa atingir para superar a atração gravitacional de um corpo maior, como um planeta ou uma estrela. Isso significa que se um objeto for lançado a essa velocidade, ele não será puxado de volta pela gravidade e poderá se aventurar no espaço. A velocidade orbital é a velocidade necessária para que um objeto permaneça em órbita estável ao redor de um corpo celeste.
como um planeta ou uma estrela, sem precisar de energia adicional. Essa velocidade equilibra a força gravitacional que atrai o objeto em órbita para o corpo celeste central e a força centrífuga que age na direção oposta devido ao movimento circular do objeto. A velocidade orbital é intimamente relacionada às leis de Kepler, que descrevem o movimento dos planetas em órbita ao redor do Sol. A segunda lei de Kepler, conhecida como a lei das áreas, estabelece que a linha que conecta um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso implica que a velocidade orbital de um planeta é maior quando ele está próximo ao Sol e menor quando ele está distante. A trajetória da velocidade de escape remonta aos estudos pioneiros de Galileu Galilei, no século XVI, sobre a queda dos corpos e a trajetória dos projéteis. Ele estabeleceu as bases que eventualmente levaram à teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Newton, por sua vez, derivou a fórmula da velocidade de escape, que relacionou massa e raio do corpo. No século XIX, Carl Friedrich Gauss refinou a fórmula, levando em conta a influência de outros corpos celestes próximos. As teorias modernas da gravidade enriqueceram nossa compreensão no século XX sem alterar a fórmula da velocidade de escape. A velocidade de escape é um conceito fundamental para a exploração espacial. É a velocidade mínima que um objeto deve ter para escapar da atração gravitacional de um corpo maior. Sem a velocidade de escape, um objeto será atraído pelo corpo maior e eventualmente cairá sobre ele. Essa descoberta permitiu aos cientistas calcular a velocidade necessária para lançar naves espaciais para outros planetas e corpos celestes. A velocidade de escape de Marte é de 5.027 metros por segundo. Isso significa que qualquer objeto que seja lançado para o espaço a partir da superfície de Marte com a velocidade inferior a 5.027 metros por segundo acabará por voltar a Marte. A velocidade de escape de um corpo depende de sua massa e raio. Marte tem uma massa de 6,421 vezes 10 a 23 kg e um raio de 3.397 km. A fórmula para calcular a velocidade de escape é VE igual a raiz de 2 vezes Gzão e Mzão dividido por R. VE é a velocidade de escape, G é a constante gravitacional universal, que equivale a 6,674 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilograma por segundo ao quadrado. Mzão é a massa do corpo, R é o raio do corpo. Substituindo os valores de Gzão, Mzão e R na fórmula, obtemos VE igual a raiz de 2 vezes 6,674 vezes 10 a menos 11 metros cúbicos por quilograma por segundo ao quadrado, vezes 6,421 vezes 10 a 23 kg, divididos por 3,397 vezes 106 metros. Portanto, a velocidade de escape de Marte é de 5.027 metros por segundo. A explosão da bomba antimatéria foi um evento devastador. A nave do protagonista, Roy McBride, foi atingida por uma onda de choque poderosa que a empurrou para longe da superfície de Marte. A nave foi lançada ao espaço com uma velocidade incrível, muito maior do que a necessária para escapar da atração gravitacional de Marte. McBride foi forçada a se proteger da radiação e do calor. E após alguns minutos ou horas, a onda de choque começou a perder força. McBride então teve que usar os motores da nave para continuar sua jornada. Sua jornada foi longa e perigosa. Ele teve que enfrentar uma série de desafios, incluindo a falta de comida, oxigênio e água. Finalmente, após 7 dias de viagem, McBride chegou à Terra.